falar muito. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Pode se sentar, fique à vontade. Pode colocar o slide aí. Ah, tá passando o videozinho. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens sobre o Espírito Santo. E nós vamos falar hoje sobre um aspecto muito importante, que é o discernimento espiritual. Se nós fôssemos falar sobre discernimento espiritual, o pastor dava uma série de mensagens, porque são muitas nuances que nós precisamos entender sobre esse assunto. Mas hoje eu quero falar com você sobre algo que seja aplicável às nossas vidas. Meu objetivo é que você saia daqui hoje entendendo que você tem uma participação especial no discernimento espiritual. Que apesar de ser espiritual, ele tem algo que compete a mim e que compete também a você. Amém? O irmão Rodrigo já leu o texto lá de 1 João, capítulo 4, você pode deixar sua Bíblia aí aberta nesse texto, que nós vamos falar bastante sobre ele. E só para contextualizar, João, o apóstolo João, que ele também se intitulava como presbítero, né? Ele nos presenteou com 5 livros que estão na Bíblia Sagrada. Ele escreveu o Evangelho segundo São João, que falava sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, sobre o seu ministério, o Evangelho que nós seguimos hoje. Ele também escreve 1ª, 2ª e 3ª João e Apocalipse de João. Então ele foi um escritor muito ativo, né, dentro do Novo Testamento. E essa primeira carta que nós estamos lendo aqui, 1 João, ela foi uma carta que ela é chamada de Epístola Universal, porque João ele não escreve para um público específico, ele não escreve para uma igreja, ele não vai escrever para um grupo de pessoas, ele escreve para os crentes da primeira era, para os crentes que estavam ali nas igrejas em geral, todo o ministério. E ele também escreve para os crentes da segunda era, da terceira, da quarta, da 21ª, e para nós hoje, ele escreve para os crentes. Então, o que ele escreve aqui, ele escreve para mim, ele escreve para você. A segunda epístola, ela é um resuminho da primeira, e a terceira, ela é destinada ao irmão Gaio, uma carta pessoal, né? Muito interessante. E Apocalipse, ele fala sobre o fim dos tempos, né? Quem que gosta de ler Apocalipse? É legal, mas é difícil. E João, ele quando escreve essa primeira carta que nós estamos estudando hoje, ele escreve trazendo um Jesus muito pessoal. Ele traz agora não o ministério de Jesus, mas ele traz a pessoa de Jesus, e ele traz uma forma de nós nos relacionarmos com ele. João, ele começa falando assim, que ele fala do mestre do qual ele viu, do qual ele ouviu e do qual ele tocou. É muito pessoal, e João ele vai trazendo essa pessoalidade e mostrando para mim e para você que o Senhor Jesus Cristo, ele é alguém relacionável, que nós podemos nos relacionar com ele. Amém? Nós podemos nos relacionar, nós devemos nos relacionar com ele. E ele traz aí algumas comparações, que ele começa a dizer o seguinte, que quando nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo e nós nos relacionamos com ele, então isso vai trazer para mim uma grande consequência, que é de eu me relacionar com você e você se relacionar comigo, e nós nos relacionarmos em Cristo, porque quando nós estamos no Senhor, então nós precisamos necessariamente nos relacionarmos entre nós. Amém? E João, ele tinha muita experiência, porque ele conviveu com o Senhor, ele foi ensinado pelo mestre dos mestres, ele tinha pós-doctor em tudo isso. Ninguém conseguia entender melhor este conceito de relacionamento interpessoal. E João queria isso para a igreja. E é sobre isso que ele fala. Só que João, ele não é inocente. E João também não é ingênuo.
João já tinha entendido, até por estar com o mestre, que o inimigo das nossas almas, o Satanás, ou o lapeta, né, como dizem aí, né, capeta, lapeta, ele já atuava ali. Se ele tentou Jesus, se ele procurou enganar ali os que estavam com o Senhor Jesus Cristo, vocês se lembram daquela passagem aonde o Pedrão, ele foi usado pelo Espírito Santo e 10 segundos depois ele foi usado pelo inimigo? Ele vivenciou tudo aquilo, e ele não era ingênuo, e o João sabia que entre nós, na nossa convivência, existiria aquilo que nós vamos chamar de espírito do engano, e que era necessário que eu e você aprendêssemos a discernir quando é o Espírito Santo de Deus e quando é o espírito do engano. Nós vamos falar hoje muito sobre o espírito do engano, e quando eu falar espírito do engano, espírito do erro, eu estou falando claramente do inimigo das nossas almas, aquele que tem toda vontade, todo desejo de nos destruir. Irmão, não se engane, ele tem mais de 2000 anos de experiência em te enganar. Ele não está de brincadeira não. O objetivo dele é levar a minha alma e a tua alma para o inferno. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor e que nós temos o Espírito Santo. E graças a Deus que nós temos temas como esse hoje, que nos ajudam e nos ensinam a prevenir, a discernir quando é o Espírito Santo de Deus e quando é o espírito do engano. E ele escreve aqui, no capítulo 4, versículo 1: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. Ele nos dá essa instrução. E hoje, a nossa igreja, a nossa denominação, o nosso modelo de servir ao Senhor, que é o modelo pentecostal, ele é um modelo que ele traz para nós um sobreaviso com relação a esse discernimento. Nós, mais do que ninguém, precisamos ter discernimento espiritual. Você sabe por quê? Porque nós, da Assembleia, eu vou falar para dentro de casa, porque sou assembleiano há mais de 40 anos, nasci na Assembleia, então eu posso falar, eu tenho voz. Nós nascemos do movimento pentecostal, e o movimento pentecostal, ele é um movimento que ele valoriza muito os sentimentos, ele valoriza muito as experiências, as sensações, as manifestações do Espírito. Isso não é errado não, tá? Muito pelo contrário, eu gosto e eu acho muito legal quando nós temos experiências com o Senhor, quando nós temos a oportunidade de sentir o Espírito Santo, de ver a manifestação dele. Tudo isso é muito bonito, irmão. Isso é maravilhoso. Quem já teve alguma experiência com o Espírito Santo sabe o tanto que é bom e o tanto que é gostoso você se relacionar com ele. Como que você se relaciona com o Espírito Santo sem senti-lo? Como que é possível você se relacionar com o Espírito Santo sem ver as ações dele na sua vida? Como que é possível isso? Não é possível. Não é possível. Como que você conhece o Espírito Santo sem experimentá-lo? Eu sempre falo assim, olha, para você saber que açaí quente com farinha e peixe frito é bom, você tem que comer, você tem que experimentar, porque é quente, eu só tomo gelado. Você precisa experimentar o Espírito Santo, experimentar o Senhor, para você ter condição de saber por que você o serve, saber por que o serve. E hoje aqui, trazendo para a nossa igreja, nossa denominação, vou falar de dentro, nós valorizamos tudo isso, e é legal que se valorize, mas o espírito do engano atua aonde nós gostamos. O espírito do engano, ele não está aqui para brincar. Você quer ver um exemplo? O que é que nós gostamos demais na Assembleia de Deus? O quê? Falar em línguas, certo? Nós valorizamos o falar em línguas. Nós valorizamos, é bíblico, é do Espírito Santo. Paulo disse assim, que quando nós falamos em línguas, então nós somos edificados. Quando alguém fala em línguas na igreja e há intérprete, então a igreja é edificada, é do Espírito, amém? É do Espírito, o Espírito Santo.
Só que vem o espírito do engano e cria, sabe o quê? A meninice. Quem aqui vai dizer que nunca viu uma meninice dentro do nosso meio? Aí vem a meninice. Aí vem aquela pessoa que não está cheia do Espírito Santo, não tem comunhão com o Espírito Santo, vê o Espírito Santo batizando com fogo, pessoas falando em línguas, e aí ela fala assim, eu tenho que fazer também. Aí começa a meninice, e a meninice, ela é o contrário do Espírito Santo, porque quando nós falamos em línguas, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele é glorificado, ele é exaltado, nós não nos gloriamos. Quando o Espírito Santo ele atua, não há baderna, não há bagunça. Quando o Espírito Santo atua, ninguém bate num idoso para derrubar ele no chão, ninguém vai dar um murro na sua cara, porque há ordem. Quando o Espírito Santo, pelo menos o Espírito Santo que eu conheço, ele gosta de ordem, ele é educado, ele é cortês, ele é gentil, não tem bagunça. Mas na meninice há bagunça, só tem bagunça na meninice. E se começar a ter muita meninice, o Espírito Santo de Deus fala, opa, deu para mim, e fica só a meninice. Sabe uma coisa que nós valorizamos também? Profecia. Profecia é de Deus. O Espírito Santo profetiza, ele usa o profeta. Eu uso o profeta. Ele usa o profeta. E aí o Espírito Santo toma um profeta, ele usa para falar contigo, e aí você sai glorificando o nome do Senhor. O nome do Senhor Jesus Cristo, ele é exaltado. Só que é o inimigo das nossas almas, o espírito do engano, ele vem e cria a profetada. A profetada é obra maligna. E aí vem a profetada, e a profetada, ela vira para você e fala assim, fica tranquilo, a sua mãe que está em câncer terminal não vai morrer, Deus vai curar. Aí a tua mãe morre. Aí o que acontece com o bom nome do Senhor? É jogada na lama, porque cria confusão. Aí aquela pessoa que está em dor, que está em luto, ela olha e fala assim, Deus mentiu para mim, mentiram, me enganaram, minha mãe morreu, falaram que a minha mãe seria curada. Mas profecias ou profetadas que não provêm de Deus, elas não se cumprem. Deus não tem compromisso com o que não vem dele. Você entende como que o espírito do engano vem tentando nos enganar? E como que é necessário nós aprendermos a discernir? Um último exemplo aqui, de algo que nós valorizamos muito, nós precisamos ter cuidado. Revelação. É muito lindo quando Deus toma alguém e traz uma revelação de algo que está oculto, e quando traz aquilo que está oculto à luz, o nome do Senhor, ele é glorificado, ele é glorificado, ele é exaltado. Nós bendizemos o nome do Senhor. O bom nome do Senhor, ele é glorificado dentro do meio da igreja. Aí vem o inimigo e cria o quê? O revelamento. Aquilo que o inimigo, ele sabe sobre nós, e ele usa o que ele conhece, porque ele está à espreita, ele sabe o que nós temos, ele sabe dos nossos segredos também. E aí ele traz aquilo para gerar confusão, não para gerar glórias, mas para gerar confusão. O objetivo é enganar. E nós precisamos ter o discernimento do Espírito. Nós precisamos ter em nós a capacidade de olhar para as manifestações espirituais e identificar quando essa manifestação é do Espírito e quando essa manifestação é do espírito maligno. E João, ele fala sobre isso, que Jonathan Edwards, ele diz que as experiências espirituais precisam ser examinadas à luz das Escrituras. O que João está trazendo para nós no texto de 1 João 4:1? Que nós precisamos examinar, que nós precisamos provar, não crer na manifestação, mas provar. Não é para mim ter fé na manifestação espiritual, é para mim ter fé em Jesus. A minha fé tem que ser depositada que Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou e ele está no céu à direita de Deus, preparando o lugar para vir buscar a mim e a sua igreja. Essa é a fé que eu preciso ter. Essa é a fé, não na fé na manifestação espiritual.
a manifestação espiritual, eu preciso provar. Eu preciso provar. E para mim poder provar se aquela manifestação espiritual, ela é do Senhor ou ela é do inimigo, eu preciso conhecer. E eu só posso identificar a mentira conhecendo profundamente a verdade. Eu só posso entender que aquela nota de R$100 ali, ela é verdadeira ou ela é falsa, conhecendo profundamente a verdadeira. Conhecendo a verdadeira, eu consigo olhar e eu consigo falar assim: não, essa nota aqui é falsa, porque a gramatura está diferente, o peso está diferente, a textura dela é diferente. Não reconheço aqui os itens de segurança que a nota tem, ela é falsa. Mas eu preciso conhecer a verdadeira. E sabe onde é que está a verdade? A verdade está aqui. Algo que, infelizmente, as Assembleias de Deus estão um pouco atrás de outras denominações. Infelizmente, nós ainda não valorizamos o estudo bíblico como nós deveríamos valorizar. Eu estou falando não da igreja em si, eu estou falando de um contexto geral. Nós precisamos valorizar mais o estudo da palavra. Nós precisamos nos aprofundar dentro de um estudo mais robusto das Escrituras. É necessário para que eu possa olhar para o que é falso e falar: não, isso aqui não é de Deus, não. Isso não provém do Senhor. Porque se parece, irmão, parece. E quando nós não temos o discernimento espiritual correto, sabe o que acontece? Eu começo a ver que nem tudo que é espiritual vem de Deus, que nem toda mensagem ela é verdadeira, e que nem toda experiência ela é confiável. Mas eu só tenho condição de entender isso conhecendo as Sagradas Escrituras, porque vem dela, o conhecimento vem dela. Ah, irmão, mas é espiritual. Mas foi o Espírito Santo que escreveu, foi o Espírito Santo que inspirou a escrita da palavra. Foi ele, é dele, não é de mais ninguém. Não é. E uma igreja que não tem o discernimento, ou um crente que não tem o discernimento da palavra, ele se torna manipulável, ele se torna vulnerável, ele se torna um crente instável. Quando você não consegue discernir se aquela ação ela é do Senhor ou ela é do inimigo das nossas almas, do espírito do engano, você vai ser manipulado por todo tipo de vento de doutrina, por todo tipo de coisa. Aí o cidadão olha lá e fala assim: ó, tá tendo aqui, tinha muito disso, tá tendo aqui o profeta que dá dente de ouro. Aí a pessoa corria lá no dente de ouro: ah, eu quero dente de ouro, quero dente de ouro. E aí eu te pergunto: para que Deus vai dar dente de ouro para alguém, irmão? Em que isso exalta o nome do Senhor? Esses dias atrás agora tinha um cidadão lá que fazia o revelamento do CPF. Irmão, em que revelar o teu CPF engrandece o nome do Senhor? Mas estava lotado de gente. Estava lotado. Porque as pessoas gostam das manifestações, elas só não conseguem discernir. E aí, sabe o que acontece? Fica instável, a tua fé fica instável. Porque tem hora que você está lá 1000 por hora, está lá: eu sou crente, sou isso, glorifico o nome do Senhor. Aí vem uma tempestade e você já começa a ficar bravo com Deus. Instável. Passamos por um momento de instabilidade, mas nós precisamos ter o discernimento para que isso aqui seja menor. Para que isso aqui não seja um padrão de crentes de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. João fala: não creia, prove. Não creia, prove, experimente. Experimente se o Espírito é do Senhor ou não. Não podemos ser ingênuos. Não podemos ser ingênuos. O espírito do engano, ele é uma realidade constante. Não são poucos os falsos profetas, são muitos os falsos profetas. São muitos. São mais de 2000 anos de experiência. O inimigo começou matando. Hoje o inimigo não mata mais, mas ele te confunde.
O inimigo matou. Quanto mais matava, mais tinha. E aí ele pensou, opa, está errado. Ao invés de matar, vamos influenciar. Corrompeu a igreja. Nós precisamos entender quando é uma ação do Senhor e quando não é, irmãos. Precisamos ter discernimento. Calvino disse: Satanás não se apresenta como inimigo declarado, mas como um imitador da verdade. A melhor das mentiras não é aquela escandalosa. A melhor das mentiras é aquela que se parece com a verdade, que você olha e tem dificuldade de saber se é uma verdade ou uma mentira. Essa é a melhor das mentiras. O inimigo não se apresenta para você, meu irmão, com um tridente, com um rabo chifrudo, vermelho. Não é assim que ele se apresenta, não. Ele se apresenta como um anjo de luz. Ele se apresenta como uma forma de você achar que é um anjo de Deus. É assim que ele se apresenta para você. Ele quer te enganar. Se chegar um bicho vermelho, chifrudo na tua frente, tu vai sair correndo de medo. É instintivo. Não precisa nem de discernimento, é instintivo. Mas se ele se apresentar parecendo um anjo, aí você fala, é o anjo do Senhor. Nós precisamos ter discernimento. Jesus olha para Pedro e fala, afasta de mim, Satanás. E Pedro estava falando algo maravilhoso. Senhor, ninguém vai te matar. Senhor, ninguém vai te ferir, não. Nós estamos aqui, nós somos 12, contigo 13. A gente te protege. Parece bom, parece bonito. Mas era a boca de Satanás, que não queria que se cumprisse nele os desígnios de Deus. Você entende? Vocês estão comigo? Tá entendendo? Amém? Mas João, ele não nos deixa enganado. João, ele fala assim, olha, se você ainda não tem maturidade, se você ainda não tem conhecimento das Sagradas Escrituras, se você ainda está caminhando, ou você ainda não tem o discernimento que você precisa, não se preocupe. Vou te dar a prova dos 9. Faz isso aqui que vai dar certo. E nós temos um critério. Use um critério para você fazer o discernimento. É Cristo. Cristo é o critério. Coloca para a gente aí, por favor, os versículos 2 e 3. Olha aqui, olha o que ele fala. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desta forma. É assim que você reconhece. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa, Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. Vocês ouviram que ele vem e agora já está no mundo. Cristo é o padrão. Cristo, ele é o critério. Exalta Cristo. Exalta. É do Senhor. Aponta para Cristo. Aponta, irmão Rafael. É do Senhor. Está alinhado com o Evangelho? Está alinhado? Está alinhado com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras. É do Senhor. Essa é a prova dos 9. Aponta para Cristo. Os pastores mais antigos da Assembleia de Deus, tipo pastor Pantoja, meu pai, pastor Laci, aqueles mais, sabe? Aqueles mais antigões. Eles aprenderam isso com João. E quando eu era mais menino, tinha muita manifestação ainda maligna, né? De pessoas sendo possuídas e o inimigo se manifestando no meio dos cultos. E os pastores se reuniam lá, era 10 pastores com a mão imposta assim, e eles começavam a oravam, até que aquele espírito imundo fosse expulso. E aí eles tinham essa chave aqui, porque eles olhavam e falavam assim: ei, confessa que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou,
e vai vir para buscar a sua igreja? Confessa. Tinha duas situações só, não tinha três. Ou ele confessava e todo mundo sabia que ele estava liberto, ou se manifestava o restante deles. Porque o inimigo é sujo. O inimigo podia olhar e falar assim: eu vou ficar aqui quietinho aqui que ninguém me expulsa. Mas o pastor é inteligente, o pastor é esperto, o pastor lê Bíblia, o pastor aprendeu com João. Confessa. Confessou, está liberto. Não confessou, vai sair. É Cristo, tem que apontar para Cristo. O princípio é Cristo. E as Sagradas Escrituras, elas tratam exatamente disso. Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo. O Novo Testamento trata de Cristo. E na sequência trata do relacionamento com Cristo. E do nosso relacionamento entre irmãos. Tudo é para Cristo, tudo aponta para Cristo. Coloca para a gente aí 1 Coríntios capítulo 2, versículos do 11 ao 16, vamos ler todos. Diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Não com palavras ensinadas pelo homem, mas com palavras ensinadas por quem? Explicando para a gente o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual julga todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é julgado. Pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de quem? Discernimento espiritual. Vem do Senhor. E você lembra que eu te falei que nós temos uma responsabilidade no discernimento? Comecei falando sobre isso. Sabe qual que é a minha e a sua responsabilidade? Bíblia. Alguns bons anos eu tive acesso a um estudo que dizia que mais de 60% dos pastores brasileiros jamais haviam lido a Bíblia toda uma única vez sequer. E hoje, eu não vou perguntar, mas se eu perguntar, eu tenho certeza que teria gente aqui, crente, há anos, que jamais leu a Bíblia toda. E não me venha com essa conversinha de que, irmão, já li tanto versículo, que eu já li a Bíblia toda pelo menos uma vez. Não, é ler de Gênesis a Apocalipse. É ler, é estudar. Nós temos a nossa responsabilidade. Não dá para reconhecer o falso sem conhecer profundamente o verdadeiro. E onde é que está a verdade? Na Bíblia. Na Bíblia. Mas, irmão, o discernimento espiritual não vem pelo nosso intelecto, não. O discernimento espiritual vem da palavra mais Espírito. Não é do Espírito mais a palavra, é da palavra mais o Espírito. É você estudar a palavra e o Espírito Santo te iluminar. É você estudar a palavra e o Espírito Santo te dar o entendimento da palavra. É um binômio. Muitas pessoas já leram a Bíblia várias vezes, cientistas, ateus leram a Bíblia várias vezes. Nem todos eles foram impactados. Sabe por quê? Porque sem o Espírito Santo é texto, com o Espírito Santo é palavra de Deus.
Irmão, é muito legal, é muito bom, é muito gostoso quando nós estamos tendo um momento difícil na nossa vida e Deus usa o profeta, não a profetada, o profeta, e ele vem e fala contigo. É maravilhoso. Mas tu já experimentou também ler a Bíblia? Deus fala, Deus fala, Deus fala contigo. Está passando por dificuldade, aí tu vem aqui lendo a tua palavra e vem ler um texto, aí do nada o Espírito Santo vem e tem um momento de comunhão contigo e você consegue ouvir ele falando. Esse dia eu estava até comentando aqui com um pastor que ministrou aqui no encontro de casais, ele falando sobre o sangue, e aí eu falei, pastor, conversando aí com ele rapidinho, eu falei, pastor, eu não gosto de ler Levítico, eu acho muito chato, cansativo, mas tem que ler, não dá para você ler a Bíblia toda sem ler Levítico, certo? Eu acho chato, eu não gosto, mas tem que ler. Só que ainda mesmo sem gostar, eu tive um entendimento muito bacana. E aí o Espírito Santo falou comigo sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre isso que o Espírito Santo falou comigo. E eu falei para ele, ele falou assim, glória a Deus, que eu também nunca tinha pensado nisso, você está certo. É isso mesmo, faz todo sentido. E a gente conversou uns 5 minutinhos aqui. Porque tem coisas, irmão, que é o Espírito que ilumina, é o Espírito que nos dá um entendimento, é o Espírito que fala conosco pela palavra, e a palavra é dele, foi ele que inspirou todos os autores, foi ele, não foi eu, foi ele. Discernimento pela palavra é o padrão absoluto. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva, irmão, ela não é moderna, ela é viva. Ela não está atualizada, ela é atual. O mesmo texto de João para a igreja primitiva é o mesmo texto que nos ensina hoje. É o mesmo texto. Ela é viva. Ela é apta para o quê? Discernir. Ela que separa a alma e o espírito, ela que revela a intenção, ela que expõe as motivações. É a palavra mediante o Espírito. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos nos debruçar sobre ela, nós precisamos estudar a Bíblia. Depois que você leu, você volta estudando, conhecendo profundamente, para que não seja enganado. O homem natural não tem a menor chance contra o espírito do engano. Nós não temos chance sozinhos contra o espírito do engano. Nós não. Mas o Espírito Santo nos protege, nos guarda, nos livra, nos dá o discernimento. Mas nós temos responsabilidade. Amém? Herman Bavinck, ele disse assim: a Escritura é a luz pela qual todas as experiências devem ser avaliadas. Irmão, teve uma experiência com o Senhor? Examine nas Escrituras. Prove. Irmão, tive um sonho. Deus fala por sonhos? Fala, Deus fala por sonhos. Se Deus fala por sonhos, você sonhou, examine o teu sonho nas Escrituras. Aponta para Cristo? Exalta Cristo? Está alinhada com o texto bíblico? É de Deus. É de Deus. Há um tempo atrás, estava conversando com uma pessoa e ela falando para mim assim, que a mãe dela havia falecido e ela precisou ir até a casa dos pais, para poder resolver algumas coisas. E sempre que ela chegava lá, a mãe dela chegava por trás dela, tocava no ombro dela aqui e falava: oi, minha filha. Ela já havia enterrado a mãe, e aí ela, resolvendo as coisas, ela chegou lá, estava concentrada nos seus afazeres, quando de repente tocaram no ombro dela, igualzinho a mãe dela, mesmo jeitinho que a mãe dela. E aí ela olhou para trás e falou assim: está repreendido, Satanás. Está repreendido, Satanás. As nossas experiências
muitas vezes estão vinculadas à nossa cabeça, aos nossos sentimentos. Estão vinculadas muitas vezes à nossa dor, ao nosso coração. E a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. E o inimigo das nossas almas, ele age para nos enganar. Quantas vezes você já deve ter ouvido alguma história de alguém que se sentiu abraçado por alguém que morreu, que sentiu o cheiro de alguém que morreu, Nada disso tem amparo bíblico. Nada disso exalta o Senhor, mas é uma experiência. E nós temos dificuldade natural de separarmos as nossas experiências. Sabe por quê? Porque nós sentimos. O que nós não podemos é nos deixar ser enganados. Já vi crente contando coisas que você fala assim, oxi, não é de Deus não, rapaz. Ele contando como se fosse. Contando como se fosse. Glorificando a Deus sem dar glória. Sabe como é que é isso? Diz glória a Deus, mas não tem glórias para Deus, porque não é dele, não é para ele, não exalta ele. E o nosso erro é exatamente valorizar demais isso e conhecer de menos as Sagradas Escrituras. E eu insto contigo hoje para que você dê uma atenção maior às Sagradas Escrituras, que você leia mais, que você estude mais, que você busque essas experiências com o Senhor, debruçado sobre a tua Bíblia, aprendendo sobre ela, conhecendo o Senhor. É tão rico, é de uma riqueza inigualável, é uma riqueza que o ladrão não rouba, é uma riqueza que a traça não corrói, é uma riqueza que te leva para o céu. Paulo, lá aos Hebreus, capítulo 5, versículo 4, ele fala, mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos. Você não dá feijoada para bebê, vai morrer. Alimento sólido, alimento pesado, lasanha, é para os adultos. Alimento sólido é para quem tem maturidade, os quais pelo exercício constante, leitura, oração, devocional, conhecimento, relacionamento com o Senhor, exercício constante, é diário, é toda hora, não para, exercício constante, tornam-se aptos para discernir. O alimento sólido, a palavra de Deus, para você, todos os dias, te deixa apto para discernir o bem e o mal. Paulo falou, não é eu, é Paulo falando contigo. É Paulo. Parker, ele fala que a verdadeira obra do Espírito sempre conduz à semelhança com Cristo Jesus, o nosso princípio básico. Tudo que o Espírito Santo faz, tudo é para Cristo. Eles não têm ciúmes não, eles se relacionam bem, tudo é para Cristo. O Espírito Santo, ele não quer glória, não quer ser adorado, é para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Ele é para glorificar Ele, foi Ele que morreu. O Espírito Santo, ele é a garantia, o Espírito Santo é quem atua. Depois que Deus habitou conosco, nós já não poderíamos mais viver sem Deus. Aí Ele é o Paracleto, Ele fica no lugar, para que eu e você, nós tenhamos Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Ele está no nosso coração, para nós nos relacionarmos com Ele. Tudo aponta para Cristo. E quando nós somos maduros, nós estamos em maturidade, nós passamos a olhar, não com descrédito, mas olhar e falar assim,
Não basta sentir. Eu tenho que discernir. Não. Eu quero sentir o Espírito Santo? Quero sentir o Espírito Santo. Mas eu quero discernir que é o Espírito Santo. Eu tenho maturidade. Eu sou maduro. Eu não quero ouvir. Eu quero avaliar. Muitas igrejas, dentro desse nosso evangelho hoje, que está bem Nutella, no Brasil afora, pregadores do evangelho, que programam, que pensam, que desenham as suas mensagens, falando de Cristo, sem exaltar a Cristo, com programação neurolinguística, para te fazer chorar, para te fazer sentir, para te deixar num estado de coma que você não pode avaliar, para que você não se torne um crente bereano, que está pregando, você está consultando as Escrituras, para te deixar morno, mensagens pensadas, fundo musical, a sua linguagem não verbal é uma linguagem que te induz a você querer, a pensar aquilo que ele está querendo que você pense. Às vezes ele fala para Cristo, mas a linguagem corporal dele está assim, ó. Ele está falando, adore a Cristo. E o seu subconsciente está lendo toda a linguagem não verbal dele. Não basta você experimentar. Confira na palavra. Examine a palavra. Examine. Nossa, aqui não está batendo não. Se não está batendo não é de Deus. Não é do Espírito. É obra maligna. Estão tentando te enganar. Não seja enganado. Uma fé sem discernimento, ela é emocional. Ela é instável. Ela é vulnerável. Ela segue modismos. Aí você está lá no culto lá, e aí o pastor tá, daqui a pouco você está abrindo o teu celular, fazendo um empréstimo no Itaú, CDC, juros altíssimos. Aí você fala assim, vou fazer esse empréstimo aqui pela fé. Aí ele está falando para você, você está assim, esse carro aqui é da minha família, eu preciso dele para trabalhar, para levar meus filhos no colégio, mas se eu ofertar o meu carro de 50 mil, eu acho que vem um de 100 depois. Aí você vai lá, entrega os teus bens, entrega tudo, tu está sendo enganado. Se Deus quiser te fazer uma prova, Ele vai fazer uma prova contigo, e você vai saber que é do Espírito Santo. Mas isso que nós vemos, Brasil afora, isso não é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode sim chegar em você e falar assim, faz uma oferta do que você não tem, a oferta da viuvinha, faz, estou contigo, faça pela fé, e você vai saber que é o Espírito Santo que está falando contigo, porque tu conhece Ele, varão, mas esses modismos aí que nós vemos toda hora, de pessoas envergonhando o bom nome do Senhor, colocando na lama o bom nome do Senhor Jesus Cristo, nome sobre todo nome, nome lindo, nome maravilhoso, nome que nós amamos. Muitas vezes estamos aplaudindo essa gente, assistindo essa gente no nosso celular, nos alimentando de frutos podres, comendo comidas estragadas. A bem de quê? A bem de quê? Mas uma fé com discernimento, essa é firme, ela é firmada na rocha. Vem a tempestade, ela nem balança. Ela é bíblica, ela é estável, ela é madura, tem maturidade. Uma fé com discernimento não é enganada. Uma fé com discernimento, ela é amparada, protegida. Nós precisamos entender que discernimento bíblico, discernimento do Espírito,
é muito mais que uma necessidade, porque é ela que nos protege das ciladas do inimigo. Nós somos protegidos por ela. Ela que nos protege do engano, ela que nos protege das ciladas do inimigo. É ela que nos protege das decepções. Quantos crentes estão decepcionados com Deus? Quantos crentes? Porque foram enganados, iludidos, com promessas vãs. E para finalizar, eu quero deixar para você este pensamento aqui. Discernimento não é você viver desconfiado. Discernimento não te torna cético. Muitos podem estar achando assim, irmão, mas eu preciso crer, eu tenho que crer. Mas irmão, como é que eu vou ficar julgando as coisas? A Bíblia disse para não julgar. Irmão, se você ler, você vai entender que não é isso que está querendo dizer. O próprio João disse para você julgar. Examine, não creia, examine, prove. O discernimento não é para te esfriar, é para te manter fiel. Não é para você, vou viver desconfiando de tudo agora. Não. É você ter maturidade para você reconhecer os R$100 falsos que te deram de troco. É você conhecer, na verdade, tão profundamente a verdade. Você vai conhecer tanto, tão profundamente, você vai ser tão bom na verdade, que o erro, ele não consegue se esconder. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.